Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu tenho 28 anos, eu moro na Alemanha, mas estou na Grécia e como prometido eu disse que eu ia vir trazer um vídeo, com informações para vocês. Então eu selecionei algumas perguntas, que estavam já separadas lá na minha pasta de prints aqui do meu celular. E vamos lá, a primeira pergunta que eu selecionei é: o que preparar para ir para a Alemanha antes de ir? Ou seja, você está no Brasil, está se preparando para se mudar para a Alemanha, seja para um intercâmbio ou para um trabalho, enfim. O que você precisa fazer para se preparar para ir para a Alemanha? Esse é um assunto que eu trabalho com muitos detalhes no meu curso, mas aqui eu vou dar aqui algumas dicas muito importantes e talvez as principais. E de formas assim rápidas que você possa e tenha meios de pesquisar mais e chegar a todas as informações que você precisa. Coisas que é muito importante você organizar. Declaração de saída definitiva. Isso é muito importante que você faça, Na verdade, você faz a declaração após chegar na Alemanha, Que é sempre no ano seguinte que você se mudou. Mas tá aí um assunto para você pesquisar exatamente como funciona, entrar no site da Receita Federal e ver como que faz. Existem dois pontos, aqui para declaração de saída definitiva. Um é a comunicação de saída definitiva. Esse você faz antes de ir para o Brasil. E tem a declaração de saída definitiva que você faz após sair do Brasil. Se você não tiver feito o comunicado, não tem um problema muito grande, você pode fazer direto a declaração. O comunicado não substitui a declaração de saída definitiva. E o mais importante, aquele que é o fundamental, é a declaração de saída definitiva. Então entre aí no site da Receita Federal, lê sobre os dois assuntos para você pesquisar aí como que faz. Outro ponto que você precisa se organizar é a questão financeira, Tipo assim, bancos, contas de bancos no Brasil, você precisa definir se você vai cancelar todas as suas contas, se você não vai cancelar, se você for cancelar, como que você vai levar o dinheiro para a Alemanha, pode ser talvez pelo Wise, enfim, tem algumas formas de você fazer essa transferência, mas também tudo depende aí se você tem investimentos no Brasil, enfim, depende de qual é a sua condição financeira no Brasil, É muito mais fácil você fazer toda essa transferência, essa transição, quando você não tem nada ou não tem muita coisa no Brasil. Porque quanto maior a sua condição financeira, quanto mais bens e mais investimentos, vai ficando mais e mais complicado e talvez seja necessário do auxílio de um profissional, Porque a partir de um valor você paga imposto para trazer todo esse dinheiro, enfim, transferir, rendimentos. Aqui para a Alemanha você sempre paga um imposto a mais, Você paga o imposto do Brasil e a diferença do imposto da Alemanha você paga para o governo alemão. Enfim, existe toda uma questão aí que talvez você tenha que pesquisar de acordo com a sua condição financeira atual no Brasil, Isso depende de como é a sua condição financeira. Um outro ponto talvez interessante você tem alguém de confiança no Brasil que você possa fazer por exemplo, uma procuração. Você tem alguém de confiança a ponto de você assinar uma procuração para essa pessoa resolver esse tipo de problema financeiro, caso você não tenha tempo suficiente de resolver enquanto você está no Brasil. Mas assim, algo que eu acho importantíssimo: você quer estudar ou trabalhar na Alemanha? Se sim, você precisa fazer a apostila diária de todos os seus documentos escolares. Não venha para a Alemanha sem ter todos os seus documentos escolares apostilados. Segunda pergunta: como foi o início dos seus estudos de alemão, Como que foi para mim estudar alemão? Bom, eu comecei estudando ainda quando eu estava nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos em 2015. Eu fui para lá com intercâmbio acadêmico pelo Ciências Sem Fronteiras. E foi lá que eu comecei tendo o contato com o idioma alemão. Lá nos Estados Unidos eu pude escolher, eu era obrigada a escolher uma matéria optativa, assim como tem nas universidades brasileiras, Você tem aí uma porcentagem e uma quantidade de horas de matéria optativa que você obrigatoriamente tem que fazer.
E daí lá nos Estados Unidos eu escolhi estudar alemão como minha matéria optativa. Então eu estudei alemão por 1 ano lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei pro Brasil, eu já comecei, né, a trabalhar essa ideia de ir pra Alemanha. Isso foi em 2016 que eu voltei pro Brasil, né, em agosto de 2016 eu voltei pro Brasil. Depois de 1 ano e 2 meses nos Estados Unidos. E aí eu comecei primeiro a pesquisar como que era a questão, né, de vir para a Alemanha. Depois de eu já ter uma boa noção, eu continuei pesquisando, eu nunca parei de pesquisar sobre formas de imigração para a Alemanha. É por isso que hoje eu tenho tanto conteúdo para trazer para vocês. Mas enfim, foi lá no meio de 2017, quando eu decidi que eu realmente ia para a Alemanha, que eu voltei a estudar. E daí eu voltei a estudar usando o curso do Nikus Weg, que é um curso que tem no site da Deutsche Welle. E daí quando eu cheguei na Alemanha, eu intercalava entre curso e estudar sozinha. Curso e estudar sozinha. Eu fazia assim pela questão de ser mais barato. Mas hoje em dia, né, existem aí outros cursos, existe como, por exemplo, o curso da professora Ludmila Fonseca, que eu tenho, inclusive, um cupom. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado esse cupom, né, o meu link pro curso, que é um curso muito bom. Na época que eu me mudei pra Alemanha, esse curso não existia. Porém, hoje eu conheço o curso é muito bom. Você paga o valor de um curso intensivo para ter acesso por 1 ano. Então você consegue fazer talvez 3 módulos aí durante 1 ano, dependendo, né, da sua força de vontade, né, da sua disponibilidade. Talvez você consiga fazer até mais 4, 5 módulos. Então depende de quão disponível você tá, você consegue chegar aí muito mais longe pagando o preço de um único curso, tá? Porque assim, o curso intensivo que eu pagava era na faixa de 280, 300 euros. E esse curso você vai pagar aproximadamente essa faixa para ter acesso por 1 ano. E dentro do curso, né, do clube de alemão, ela tem disponível todos os cursos do A0 ao C1. Então, enfim, além de ter também como é que chama? Preparação para provas, para prova do TELC, enfim. É, assim, uma oportunidade que eu acho muito boa. Hoje em dia, eu compraria esse curso. Eu cheguei a fazer curso online, né, na época também que eu tava estudando. Teve um período que eu fiz um curso online pelo Lingoda, mas era tão caro quanto o curso intensivo, tá? Então, que eu pagava. Eu também gastava aí nessa faixa de 250 euros por mês. Então, na época que eu vim pra Alemanha como au pair, eu não tinha como manter todo mês pagando um curso, então eu sempre intercalava. Um curso, estudar sozinha. Um curso, estudar sozinha. E foi assim que eu cheguei, né, no C1. Mas hoje eu refaço curso de alemão. Eu tô sempre que eu sinto a necessidade, eu vou lá, refaço um módulo, aprendo novos vocabulários, leio um novo livro. Eu acho que a caminhada de aprender um idioma nunca acaba, tá? Eu já tenho 3 anos e meio que eu moro na Alemanha e eu ainda aprendo alemão. Sempre tem um vocabulário novo para aprender, sempre tem como melhorar a pronúncia. E uma dica que eu dou, tá? Nunca se apegue às pessoas falando que a sua pronúncia é ruim ou que você não tá falando direito. Vai e faz o teu rolê, tá? Segue teu rolê, faz o teu curso, estuda, aprende, fala sim, mesmo que você não fale na melhor pronúncia alemã, tá bom? A maioria dos brasileiros não fala, eu duvido, assim, ó, pouquíssimos brasileiros têm uma pronúncia muito boa, pouquíssimos. Então, assim, você é estrangeiro e você não precisa ter uma pronúncia perfeita, você precisa ter, assim, aquela pronúncia super alemã com sotaque e tal. O que você precisa saber é a pronúncia que eles vão entender, entende? Tipo assim, você tem que saber como pronunciar cada tipo de palavra, mas você nunca vai deixar de ter sotaque. E às vezes tem gente que mora em outra região que fala assim, mas não é assim que fala, mas na tua região o povo fala assim, então foda-se esse povo que tá falando que você tá falando errado. Vai lá e faz o teu rolê. Eu pego isso muito na internet, tá? Tipo assim, trabalhando na internet, principalmente agora criando conteúdo pro TikTok. Eu não crio conteúdo de alemão, tá bom? Nunca vou criar esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que eu não gosto de criar. Mas em muitos dos meus conteúdos eu falo uma palavra ou outra em alemão e daí sempre tem alguém que vai lá ser fiscal da pronúncia, leia, fala assim, mas pronuncia certo. Então vai lá e faz um vídeo ensinando a pronunciar, né? Já que você é o fiscal da pronúncia. Enfim, é porque assim, quando você aprende um novo idioma,
O pessoal tem muito dessa de meio que te pôr pra baixo e de falar que você não tá falando direito, que não tá bom. Eu também tive isso antes de chegar na Alemanha. Eu tive um professor que ele era de origem alemã, né, do sul da Alemanha, e às vezes eu ia treinar com ele e ele ficava falando que eu não entendia nada do que eu tava falando, porque lá na pronúncia dele, lá onde ele nasceu, de descendente alemão, o povo fala diferente. Quando eu cheguei na Alemanha, eu vi que o problema não era eu, era eles lá que falavam dialeto, né? Na Alemanha se fala o Hochdeutsch, né? O alemão, enfim, o alemão oficial é o Hochdeutsch. E existem vários dialetos, então quando eu cheguei aqui as pessoas me entendiam. Eu não tinha um nível super bom, era um nível super básico, mas as pessoas entendiam o que eu falava, eu entendia muito melhor o que as pessoas aqui na Alemanha falavam. Não aqui na Alemanha, porque neste exato momento eu estou na Grécia, mas enfim, entendeu? Pergunta número 4. Quando eu quiser entender melhor sobre os direitos de imigrante, qual site eu devo ler? Então, assim, depende, é porque direito é uma coisa muito, muito ampla e muito complexa, né? Então, depende especificamente do tipo de direito que você quer saber. Você quer saber direito trabalhista? Direito trabalhista é igual para alemão e para quem não é alemão. Então, você tem que procurar o Arbeitsgesetz. É só digitar o nome da lei e você vai achar o PDF inteiro para você ler. Você quer saber dos direitos de vistos, né? Os vistos que um imigrante pode ter. Aí você vai então no Aufenthaltstitel, ou é Aufenthaltstitelgesetz? Enfim, eu acho que é Aufenthaltstitel. Então, aí você pesquisa, né, o direito de permanência, né, a legislação de permanência, que é onde está escrito sobre todos os tipos de visto que um imigrante pode ter. Enfim, então depende aí do tipo de direito que você quer saber, mas basicamente é só digitar o nome da legislação na internet que você vai achar o PDF inteiro aí da lei, e aí é só você ler, enfim. Ou contratar um advogado direto, né, que aí você eu acho que não existe um profissional melhor para tirar dúvidas sobre direitos do que um advogado, né? Enfim, por isso que eu recomendo super você fazer, todos que moram na Alemanha, fazer o seguro de advogados, né? Que é o Rechtsschutzversicherung. E, enfim, faz esse seguro, porque qualquer tipo de problema que você tiver, você pode consultar um advogado, você pode consultar para fazer pergunta, para tirar dúvidas, enfim. É isso, contrate um seguro que você vai estar assegurado e alemão ama um seguro. Alemão tem esse seguro também. Então, se alemão tem, eu acho que é um bom seguro para principalmente o imigrante ter. Pergunta número 6. Qual Ausbildung você faz e se é verdade que existe um valor mínimo para pedir o visto de Ausbildung? Então, eu não faço um Ausbildung, tá bom? Eu faço uma residência de Física Médica Aplicada à Medicina Nuclear. Eu estou terminando. Falta só fazer a última prova, já foram 2 provas teóricas e agora falta a prova oral. Então, eu não faço um Ausbildung, eu faço uma residência, que é diferente, tá bom? E sim, é verdade, pela lei, para que você não precise provar que você tem, né, mais dinheiro ou um sponsor, você precisa receber o valor que eles consideram o mínimo de sobrevivência, e o valor não é nada muito alto, eu acho que atualmente está em 863 euros por mês. Então, se você recebe menos que isso, vão ter aí 2 coisas que pode acontecer. O Ausländerbehörde não vai falar nada e vai dar o visto mesmo assim, ou o Ausländerbehörde vai falar assim: olha, você recebe tanto, você precisa de provar que você tem esse tanto aqui de valor aí no ano, ou um sponsor que possa cobrir esse valor para você aí no ano. Então, pode ser que aconteça as 2 coisas. O que eu mais vejo em termos de porcentagem é o Ausländerbehörde não falando nada. Mas, sim, pode acontecer se você receber menos do que o valor mínimo de sobrevivência na Alemanha. Pode ser, sim, que eles peçam que você prove que você tem mais dinheiro aí para compor a sua renda. Sem contar que durante o Ausbildung, né, você pode trabalhar 10 horas por semana. O visto te permite isso, você tem um mini job extra de 10 horas por semana. Então, você também pode apresentar ali o seu Ausbildung e um contrato de mini job de 10 horas por semana, que também vai ser aceito.